De onde veio esse método? E, mais importante, por que eu estou aqui te ensinando esse negócio? Deixa eu te explicar. Eu era mais ou menos como você. Eu precisava falar inglês, eu queria falar inglês, eu tirava notas boas nas provas, mas eu não conseguia entender um filme, um pedaço, uma música sequer. Comecei a estudar inglês com 12 anos de idade, tinha uma escola perto da minha casa, eu ia a pé. E a primeira vez que eu tentei estudar inglês foi porque minha mãe mandou e eu fui lá e ia para aula toda terça e quinta-feira e foi isso aí. Com 14 anos eu fui para Disney e eu nem sequer me recordo de nenhuma palavra, eu nem comprei pizza. Alguém do grupo que falava inglês ou o guia ia lá e resolvia tudo. Eu não troquei one single word in English, nenhuma palavra sequer em inglês. Depois, a segunda vez que eu tentei aprender inglês foi mais ou menos com 17 anos de idade. Eu tinha um amigo que nunca pisou o pé na escola de inglês e ele assistia filme em inglês. Naquela época estava tendo Matrix e tinha Linkin Park, e ele escutava música e ele entendia tudo. E aí ele me levava para casa dele, às vezes dormia lá, ele dormia na minha casa, enfim. A gente passeava, fazia as coisas naquela época junto da escola, a gente estudava na mesma escola. E várias vezes ele falava, cara, vamos assistir esse filme. E colocava o filme pra gente assistir, e ele vibrava, ria, e ele parava e falava, caracas! E eu ficava assim, caracas o quê? Não entendi nada, nada. Mesmo tendo estudado, mesmo estudando na escola, enfim. E passou até que com 20 anos de idade eu sofri um acidente de carro, vivi uma experiência espiritual naquele acidente de carro, e aquela experiência me fez acordar para a minha missão de vida. E 2 a 3 anos depois, mais ou menos, 20 para 21, eu estava há um mês, o acidente foi há um mês de fazer 21 anos de idade, então 2 a 3 anos depois, 23 para 24 anos, eu fui descobrir que a minha missão pessoal envolvia fluência no inglês. E aí eu volto para as escolas e retomo os meus estudos, depois de descobrir isso, e eu busquei a melhor escola de inglês que tinha no Distrito Federal, que é onde eu moro. E comecei a estudar de novo e etc. Tive uma evolução, mas não conseguia ainda resolver o meu problema. Foi quando eu busquei uma solução diferente e fui para a internet. E a internet é maravilhosa, mas eu não sei se você já sofreu com isso. Eu, ao mesmo tempo que me ajudou, me atrapalhou demais porque é um oceano desorganizado de informações e você não sabe muito para onde ir, de onde começa, onde termina. É muito bom porque é muita informação, mas ao mesmo tempo é muito desorganizado. Então, eu não sei dizer se ajudou ou se atrapalhou. Agora, um dia, eu não me lembro exatamente como, eu esbarro na internet num americano muito doido, dos olhos arregalados, que gravava uns vídeos num lugar esquisito, assim, tinha uma cortina velha atrás. E eu não sei, eu não lembro exatamente por que e como eu parei para escutar ele uma vez, mas a primeira vez que eu escutei ele, eu vi que esse cara tinha conseguido enxergar a fluência no inglês de uma forma que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E ele tinha conseguido organizar aquilo. E aquele negócio mexeu comigo, ele tinha segurança no que ele falava. E mesmo, eu não sei nem onde ele mora, nem onde ele está, se ele está vivo, onde que ele está, o que ele está fazendo, nunca mais encontrei com ele, vamos dizer assim. Mas na época, mexeu comigo, me convenceu, eu comprei o curso dele, mergulhei de cabeça e 7 meses depois, o meu inglês tinha mudado absurdamente. Tão absurdamente que eu quis botar ele para jogo, eu quis botar ele para teste e eu voltei para os Estados Unidos, só que dessa vez eu levei um amigo meu e eu fui de guia. Falei, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E de fato, o meu inglês tinha mudado radicalmente. Ele passou em todas as provas que você possa imaginar, inclusive num dia que a gente estava indo de Manhattan para New Jersey, para o Outlet, e do nada, no meio do caminho, eu estava dirigindo um Camry, um Toyota Camry, tipo um Corolla, e um mexicano numa Blazer, aquelas Blazer com para-choque de ferro, no meio da rua, parou. Depois ele me explicou que ele tinha que mandar um dinheiro, ele passou por uma agência, viu, parou, deu ré, pegou no nosso carro, a Blazer dele com para-choque de ferro, destruiu o Camry que eu estava dirigindo.
teve polícia, teve que voltar para a localiza, teve que trocar o carro, teve que dar depoimento. E ali eu fiquei impressionado com aquele negócio. Meu inglês passou em tudo. Eu resolvi tudo, eu consegui conversar com todo mundo. Enfim, foi uma coisa assim inexplicável. Voltei para o Brasil, continuei os meus estudos, porque esse método do qual eu estou falando, que a gente está conversando, ele mais do que ensinar inglês e te tornar fluente, ele te ensina a aprender e se tornar fluente no que você quiser por conta própria. Então eu voltei e continuei estudando, e alguns meses depois, eu tinha um amigo na igreja, o Pablo, e o Pablo estava participando de um processo seletivo, talvez na maior escola de inglês do Brasil. E ele, o meu inglês, quando você fala inglês de verdade, você começa a ficar famoso entre os seus amigos, no seu lugar de trabalho, toda vez que alguém quer entender uma música, quer falar com alguém do exterior, quer responder um e-mail, te procura, se você fala inglês de verdade. E aí aquilo ali a palavra começou a rodar, né? E ele ficou sabendo e me chamou, e falou, cara, eu estou participando de um processo seletivo, vamos lá comigo? E eu fiquei, será, cara? E a minha esposa, na época era minha namorada, falou, vai, você é professor, o seu inglês está top, vai, você tem que ir, você ama ensinar. No final das contas eu fui e fui o primeiro selecionado para entrar em sala de aula. E aquele negócio foi dando certo, graças a Deus, tive muito êxito naquela empreitada. Tanto êxito que eu falei assim, cara, será que eu conseguiria ser professor de onde eu estudei, que era a maior, não sei se ainda é, e mais respeitada escola de inglês de Brasília, super renomada? Fui e não é que eu passei, porque quando eu estudava lá, os professores comentavam que os padrões para entrar lá eram altíssimos. Era muito, muito, muito exigente. Então, o dia que eu tive coragem de tentar, eu sabia que eu estava entrando numa batalha. E o meu inglês passou até nessa prova, literalmente falando, e eu me tornei um professor lá daquela escola renomada, e também, graças a Deus, com muito êxito. Só que eu comecei a notar um padrão meio esquisito, que nas duas escolas, totalmente diferentes, mas ambas, né, lidando com adultos, ninguém falava inglês. Nenhum aluno meu falava inglês. E no final das aulas, era muito parecida a postura. Eles me procuravam e ficavam assim, teacher, went, e ficava gaguejando e procurando o tempo verbal certo e não conseguia falar uma palavra. Alunos disciplinados que tiravam notas excelentes nas provas, mas quando parava na minha frente, no final da aula para falar inglês, não saía nada. E aquele negócio me chamou a atenção, eu falei, gente, que eu tenho uma dificuldade seríssima com gastar tempo ou fazer sacrifício por algo que não gera resultado. Então, aquilo começou a me incomodar, tipo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Ensinando um negócio que não funciona, que não dá resultado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Comecei a entrar numa crise de identidade com a função da minha profissão, que não gerava resultado na vida das pessoas. E só que aconteceu uma coisa, antes de eu ter tempo de começar a procurar, eu estava ensaiando procurar uma solução para aquele problema quando eu recebo um convite para ir morar no exterior por causa do meu inglês, para participar de um grupo que estava sendo enviado para os Estados Unidos, e eu ia ser ali o cabeça do inglês, e acabei aceitando o convite, fui, eu me lembro até hoje o dia que eu pedi demissão, e a minha chefe falou assim, cara, eu não acredito que você pediu demissão, você tinha um futuro brilhante, você ia ser um grande professor, e você estava super bem, os alunos te amam. Ela ficou chocada, ela não conseguiu aceitar na época, mas eu falei, eu estou pedindo demissão desse para ir atrás de um outro sonho maior ainda, e fui, e ali eu traduzia, eu era intérprete, eu ministrava palestras em inglês, enfim, fiquei lá 7 meses mais ou menos morando nos Estados Unidos, voltei, e quando eu voltei veio aquele dilema, né? E agora o que eu vou fazer da minha vida? As portas para voltar para as escolas, por isso que eu estava te falando, né? Eu tive muito êxito, quando eu voltei as portas estavam abertas. Eu confesso para você que eu cheguei a cogitar voltar, mas eu não
dava mais conta. Quando eu lembrava daquele rame-rame, aquela falta de resultado, eu falei, não, cara, eu não dou conta. E graças a Deus, acabou aparecendo uma oportunidade para eu dar aula particular, e depois você vai entender porque eu falei graças a Deus. Essa porta basicamente abriu o caminho que me trouxe até aqui, juntando com todo o resto, né? Eu aceitei e comecei a dar aula particular, e eu me lembro que quando eu comecei a dar aula particular, porque nas escolas eu não podia aplicar o que eu tinha vivido, que foi aquele método, eu peguei o método e eu adaptei para a realidade de um adulto brasileiro, que era o meu caso. Do jeitinho que era, não era muito funcional na vida de um adulto ocupado. Então eu adaptei aquele método para a realidade de um adulto brasileiro com seus afazeres, mas na escola eu não podia fazer aquilo, não podia aplicar aquele método. Então quando eu comecei a dar aula particular, veio a grande pergunta, será que aquele negócio que funcionou comigo vai funcionar com outros adultos? E de fato funcionou. Eu comecei com um aluno, depois veio outro, e todos aqueles, nem todos os alunos seguem o método, assim como nem todo mundo que entra na academia vai, nem todo mundo que vai no nutricionista segue a dieta, mas os alunos que seguiam o que eu falava tinham resultados absurdos, aquele negócio começou a crescer, eu comecei a ser chamado para fazer tradução simultânea, interpretação, foi crescendo, e quando eu basicamente fui ver, lá para 2015, 2016, eu parei e falei, peraí, eu consegui montar um modelo que está funcionando com diferentes perfis de adultos. Eu acho que eu aguento dar um passo maior. E comecei a minha escola, e a gente começou, eu me lembro quando eu comecei oficialmente esse trabalho, tinha lá, 12 alunos no começo de 2016. Foi bem curto depois que eu comecei a fazer tudo, né? Bem curta essa ascensão, eu decidi montar a escola e terminamos o ano com 132 alunos, se eu não me engano. Eu até pedi para o pessoal preparar umas fotos da época que eu dava aula, né, da época que eu montei a minha escola. Aí, ó, essa daqui, na esquerda da sua tela, é uma aula que eu tinha no condomínio. À direita da sua tela, também uma outra aula que eu tinha lá no condomínio. Essa da direita aqui volta só um pouquinho. Essa da direita com professores e mestres de uma faculdade aqui de Brasília. Doutores e mestres de uma faculdade aqui de Brasília. Vocês veem que eu era um pouquinho mais cheinho na época, né? Pode passar. Aqui à sua esquerda, uma turma que eu tinha na Câmara Legislativa daqui de Brasília. À direita, uma turma que eu tinha numa igreja aqui em Brasília. Enfim, a gente terminou o ano com mais ou menos 132 alunos. E aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Mesmo as aulas sendo no trabalho das pessoas, lá na Câmara Legislativa, mesmo a aula sendo no condomínio, na casa da pessoa, lá na igreja, indo até a pessoa, sempre tinha um ou outro que faltava. E os meus alunos, eles recebem, faz parte desse método de recriar o cenário de imersão, áudios semanais que a pessoa ouve todo dia. E aí eu comecei, sem saber o que eu estava criando, o que a gente está vivendo hoje, sem a menor ideia. Eu comecei a gravar as minhas aulas, e eu comecei a subir, na época eu usava o Dropbox, uma espécie de Google Drive, subir os áudios, e junto com os áudios eu comecei a subir as aulas para a nuvem. E aí eu comecei a ver que tinha um jeito ainda mais eficiente de conseguir fazer aquilo que eu estava fazendo. E como eu te falei, né? Um que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro. Quando eu fui ver, a minha agenda estava lotada. E lotada de pessoas satisfeitas, lotada de pessoas alegres, lotada de pessoas que estavam tendo resultado, que era o que eu mais queria. Eu descobri que o meu problema na época da escola não era ser professor, era a falta de resultado dos alunos. Eu amo ser professor, eu amo ensinar. E quando isso começou a acontecer, aí, né, para a gente fechar esse momento, e por que eu estou aqui te ensinando isso? Isso despertou em mim um sentimento muito grande de dívida, de obrigação, coloca para mim na tela
a satisfação das pessoas com esse método, com os resultados, é uma coisa tão libertadora, é uma coisa tão que empodera tanto, traz tanta autonomia, traz tanta liberdade, traz tanta satisfação que as pessoas começam a dar depoimento, começam a procurar, agradecer, elogiar. Pode colocar o próximo, por favor. Depois, se você quiser, você volta, pausa aí, lê os depoimentos, passa o outro. Eu só queria que você visse. Pode passar o outro também. Enfim, é tanta alegria, é tanta satisfação quando as pessoas começam a ter resultado que elas nunca tiveram. E elas começam a falar, e esse negócio vai gerando em mim um sentimento literalmente de obrigação. De levar e mostrar para outros adultos aquilo que aqueles que estão aqui perto de mim já estão experimentando. E, basicamente, é por isso que eu estou aqui hoje. Eu me sinto obrigado a contar para você o que eu descobri. O sentimento que eu tenho é que eu tive um privilégio, eu tive uma honra. Deus me deu a graça de colocar, de combinar um método que tem literalmente transformado a vida de dezenas de centenas de adultos. E quanto mais adultos eu ajudo, mais grato e mais devedor eu me sinto e mais obrigado a levar para mais pessoas eu me sinto. E é por isso, por esse motivo que eu estou aqui hoje na sua frente.